A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. O nosso querido irmão Erasmo Nascimento, nosso querido e precioso irmão Erasmo Nascimento. Eu vou contestá-lo aqui neste vídeo, as coisas que ele está afirmando, mas ele não perde essa condição de ser uma joia muito preciosa para mim, porque é dessa maneira que o meu Deus o considera, né? A alma dele é muito preciosa e os meus comentários a respeito manifestam apenas o meu desejo ardente, profundo, de vê-lo entrando na glória de Deus. Se possível, até comigo. Eu gostaria de entrar na glória de Deus de mãos dadas com ele, porque é um menino maravilhoso. Nós trocamos farpas, né? Já desde o tempo do velho Orkut, lá por começo do ano 2000, né? A gente, já conversava. Tá bom, ele viu o meu vídeo, né? Onde eu digo que os primitivos crentes acreditavam na divindade de Jesus. E nesse vídeo eu digo que o ministério não crê na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Erasmo não concordou com isso. Ele afirma que ele é crente já há 56 anos. Então ele deve ter mais ou menos essa idade por aí, 60 anos por aí, né? Então ele cresceu nos corredores da congregação. É um genuíno crente da congregação que está no Brasil, né? Então ele diz, né? Não sei de onde o irmão tirou a informação de que a CCB não reconhece a divindade de Jesus Cristo, pois todas as denominações pentecostais reconhecem, inclusive a CCB. Estou na CCB há 56 anos e jamais vi esta afirmação que o irmão disse. Ele jamais ouviu. Então veja, para compreender bem esse nosso querido irmão, é preciso saber que ele é um crente místico. Então, o que é o crente místico? O crente místico, o cristianismo místico, é uma vertente mística do cristianismo que ensina verdades espirituais que não são acessíveis por meio da inteligência, da prospecção, do estudo. Essas verdades são aprendidas por várias técnicas de meditação e oração, como a oração contemplativa e a oração lectio divina de Jesus. Bom, isto é uma definição. Na congregação, são raros aqueles que praticam a técnica da meditação com oração. Apenas leem a Bíblia. Dizem que isto é examinar a Bíblia. Mas de fato não é, porque examinar é estudar acuradamente, o que a congregação rejeita. Não temos essa oração contemplativa ou oração da união para a leitura da Bíblia. Não temos a lectio divina, que consiste na prática da oração e leitura das Escrituras e tem como objetivo, intuito, promover a comunhão com Deus e aumentar o conhecimento da palavra de Deus. Importante isso. Nem isso se pratica. Então, o crente místico, na definição de cristianismo místico, é o crente místico pela metade. As partes mais importantes deste misticismo cristão é desprezada. Este desenho mostra muito bem o que é o lectio divina, que deveria ser, então, nesse caso, pelo menos, praticado pelos orientados, ensinados, crentes da congregação praticar. E veja, somado a isso, se você não dá autoridade à Bíblia para formar os seus pensamentos e mudar as suas crenças, de acordo com a nossa doutrina que diz que ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, e se você não é orientado, ensinado a buscar a harmonia que a Bíblia tem no que se refere aos seus ensinamentos, aos seus versos, pelo contrário, o efeito
é um absurdo. Seria como se a sua vovó, lembra quando você era menino? E a vovó dizia: meu netinho, vem aqui, vovô fez uma sopa de letrinha muito gostosa para você. Então você vai acabar fazendo uma sopa de letrinha com os versos da Bíblia. Você vai fazer isso, ó, a receita culinária da congregação que está no Brasil, para fazer da Bíblia, do ensino da Bíblia na sua cabeça, uma grande confusão. Um suco que vai matar você e mandando sua alma para o fundo do poço do inferno. Ele não tem, assim, uma boa fundamentação nas Escrituras, porque ele não foi ensinado a respeito da Bíblia, nem do que ela diz. Os ensinamentos, aquilo que ele aprendeu, é resultado de cultos místicos, onde o pregador ele não usa a Bíblia, né? Ele não explica a Bíblia e pauta a sua pregação, os seus ensinos no que a Bíblia diz. Os pregadores da congregação fazem o contrário, sacam o verso do seu contexto e usam conforme os seus propósitos, fazendo pregações místicas, e no meio disso vem muita coisa boa, mas vem também heresias, absurdos, crenças totalmente desviado do ensino das Escrituras Sagradas. Ele diz que nunca ouviu alguém dizer, uma pregação onde há a afirmação de que Jesus Cristo é Deus. Com certeza ele vai ter que admitir que ele nunca ouviu a declaração que Jesus é Deus. Eles não dizem que Jesus não é Deus, mas também não confessam a afirmação que Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Agora, uma ressalva: se você ouvir no culto da congregação que Deus se fez homem e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus se fez homem e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo, você vai ouvir isso se na leitura da Bíblia for, por exemplo, capítulo 1 de João. Senão você não vai ouvir. Se não tiver lido no texto sagrado, na leitura, você não vai ouvir. E você vai observar o seguinte também, que ele não vai se deter numa explicação do significado disso, mas ele vai em frente e vai passar direto e não vai dar a isso a menor importância, quando esse é o fato mais importante de todo o cristianismo, o fato mais importante de toda a Bíblia. Ele vai passar de largo e não vai se deter e não vai nisso e não vai explicar absolutamente nada e vai agir como se todo mundo soubesse, quando de fato ninguém sabe nada. E, por exemplo, num hino, né? Se estiver escrito na letra do hino, você vai ouvir. Senão você não vai ouvir. E você vai saber o que ele acredita no espontâneo. Porque no espontâneo é o que vem do coração. É o que ele realmente acredita. Percebeu? É a negação da divindade de Jesus Cristo. E tenho certeza que ele vai admitir que ele nunca ouviu numa pregação de um ministro da congregação a afirmação que Jesus Cristo é Deus que se fez homem, que Jesus Cristo é Deus. Com certeza ele vai ter que admitir que ele nunca ouviu a declaração que Jesus é Deus. Se você for ousado, né, e perguntar para ele: o irmão acredita na divindade de Jesus Cristo? A grande maioria vai dizer que sim, que acredita. Mas isso é só um discurso, não é verdade? Presta atenção. Veja lá, você que é crente da congregação e é um seguidor de São Tiago, veja que São Tiago diz, né, que acreditar até o diabo crê. E tem mais uma coisa, diz que treme ainda. Treme de medo. Você não está tremendo de medo, mas está dizendo que crê. Eles vão dizer para você que eles acreditam em Jesus Cristo. Vão até balançar a cabeça. Mas é mentira. É mentira. Porque, veja bem, se Jesus Cristo é Deus que se fez homem, e Ele é o autor da nossa salvação, então a sua vida, os seus ensinos e o seu sacrifício deve ser de uma autoridade tal que nós não podemos usar o ensino, a pregação, a orientação, o verso, a manifestação de um homem para contradizer o ensino do próprio Deus. Se ele é Deus, não tem Paulo, não tem Pedro, não tem João, apóstolo João, não tem nem São Tiago,
que é o Deus da congregação que está no Brasil. No catolicismo romano, o pessoal lá é mariólatra. A congregação, nós somos adoradores de São Tiago. Somos tealógrafos. Nem sei falar como é que é. Entendeu? Não tem conselho de ancião, não tem ninguém para contrapor ou contradizer ou completar de qualquer forma que seja o ensino do próprio Deus. Quando você faz isso, dá a um homem, ainda que inspirado por Deus, porque Jesus mesmo disse que o Espírito Santo não falaria de si mesmo. O Senhor Jesus disse que ele vai receber daquilo que é meu e vos ensinará. Nem que sejam homens inspirados pelo Espírito Santo, não ensinas da tribuna da congregação, mas aqueles que registraram a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Nem estes homens podem contrapor. Você pode usar o ensino deles para contrapor, contradizer ou completar o ensino do próprio Deus. Pelo contrário, você tem que entender o que eles disseram à luz do que disse Deus na sua palavra. Bom, mas não está difícil verificar a veracidade das minhas informações. É só ver aí no Facebook, né? Quando eu falo sobre salvação em Jesus Cristo, vida eterna, aqui e agora, que Jesus afirma, né, quem crê tem a vida eterna, eles respondem com Tiago 2,14. Agora, veja, no Facebook, os comentários demoram muito pouco tempo, porque rola muito os comentários, né? Há muitos comentários seguidos, né? Então, muitos ficam perdidos. Você não vai poder, vai ver só os recentes. Mas procura meus vídeos no YouTube, veja lá os comentários. Você vai encontrar milhares de irmãos o tempo todo, citando Tiago 2,14, né? Bom, meu objetivo com esses vídeos e com esses textos que eu escrevo é ensinar, né? Ensinar essas pessoas. E quando eles são teimosos, sabe, recalcitrantes, o cara é cascadura mesmo, sabe? E não aceita. Aí eu esnuco ele. Eu apresento esse banner aí e pergunto, você crê na divindade de Jesus Cristo? Jesus é Deus para você? Ele é digno de adoração? Tem uma turminha que não tem como responder, né? Foge. Tem uns que ainda insistem mais um pouco. Aí eu apresento o terceiro ponto de doutrina, que está esse banner que está aí, que diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Aí o cara vai embora, porque não tem como responder, então vai embora, some, corre. Agora tem os camaradas que dizem que não, Jesus é Deus, tal. E, por exemplo, esse Odair Leite, né? Basimar Gomes, Odair Leite, eles dizem que acreditam, mas é mentira, pois se usam o ensino de homem para contradizer o ensino do próprio Deus, isso no mínimo é uma idolatria desgraçada. Fez de um homem um Deus, porque não há ninguém que possa contradizer o ensino do próprio Deus. Ele falou, está falado. Se fosse necessário firmeza, fidelidade, batismo, pertencer à igreja, ele teria dito. Está aí na tela os versos onde ele fala simplesmente: quem crê em mim tem a vida eterna. Verbo ter, presente no indicativo, quer dizer uma coisa que acontece aqui e agora. Deixou 8 exemplos de pessoas salvas com uma frase simples: a tua fé te salvou. Veja o verbo salvar no passado. Essas pessoas foram salvas no momento que nós nem sabemos, porque o Novo Testamento não relata. Pode ser um dia antes, um mês antes, um ano antes, vai saber. Mas com certeza podemos afirmar que eles foram salvos no momento em que acreditaram em Jesus. Não, mas esses camaradas que diz que acredita em Jesus Cristo, fica inventando argumento para contrapor o ensino de Jesus. Na verdade, é o seguinte, não acredita. Isso aí é só discurso. Dizer que acredita em Deus, todo mundo fala. O São Tiago, lembrando aí o Deus de vocês aí, o São Tiago diz, né, que o diabo crê e treme. Você está dizendo que acredita, mas você não treme. Deixa de conversa mole, sabe? Vocês são tudo incrédulos. Vocês acreditam em Jesus Cristo coisa nenhuma. E fique sabendo, Jesus disse: se não crerdes que eu sou, perecereis nos vossos pecados. Você está indo para o inferno. E não sou eu quem te acuso, não, hein?
Examine o seu coração. Você não sente uma expectativa de juízo vindouro? Que você vai comparecer diante de um Deus para dar conta das suas obras? É o que você testemunha, né? Se você for firme e fiel, então veja, se você não for firme e fiel, você dançou. Você vai comparecer na presença de um Deus que é santidade absoluta, justiça absoluta, e você não vai passar por ele no teste, porque ele vai julgar você segundo a justiça dele, entendeu? E você não vai passar, examine-se a si mesmo. Veja a sua situação diante de Deus, entendeu? Sua situação é de condenação. Não sou eu que te acuso, examine o seu coração e veja se está falando a verdade ou não. Mas fica com Deus, meu filho, fica com Deus, tá? Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.